Tarde a todos, espero que todos estejam bem. Como prometido, hoje eu vou falar um pouquinho sobre como ser produtivo e como manter o foco, e como trabalhar durante a quarentena. E em outro momento, num outro vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre como relaxar e como ajudar, na saúde mental nesse momento também. Estou escolhendo falar um pouquinho sobre a produção porque são algumas dicas que são bem válidas. E eu acho que a ideia aqui, a primeira noção, é não pensar a produção como larga escala ou em excesso, mas justamente tentar focar e produzir algo que seja personalizado para você, dada a circunstância que nós estamos enfrentando. Então leve isso em consideração, por favor. Eu fiz o questionamento, as pessoas deram várias sugestões e existem sim algumas técnicas que são muito válidas para quando a gente quer realizar um estudo ou uma atividade ou o trabalho em si. E eu gostaria de passar elas para vocês. Como sempre, quando eu estiver transitando entre as áreas do conhecimento, eu vou estar falando embasado em alguns canais. Um deles é o Minutos Psíquicos, como eu já falei, o canal Eureka, que também é um canal de psicologia, fala de ideias e técnicas. E tem um canal americano que chama Sprouts, que seria florescimento ou florescer, algo do tipo, e fala sobre técnicas de pedagogia, enfim, e de autoconhecimento de forma geral. Primeira coisa que eu acho importante, delimitar o espaço onde você vai realizar a sua tarefa ou estudo. Parece simples, mas é uma coisa que pode ser muito complexa. Por quê? Se você, estamos em casa, então vou estudar na minha cama, vou estudar aqui onde eu já fico deitado para descansar, para dormir. Eu falei para vocês nisso falei sobre o assunto dormir na cama, a gente só deita no momento de descansar. Isso pode ser uma programação neurolinguística até. E aqui tem mais ou menos esse peso. Se você deita para descansar, então seu corpo vai se adaptar a isso. Deitar para tentar estudar talvez não seja o mais produtivo. Daniel, o que você quer dizer com produtividade? Eu estou pensando em técnicas que possam ajudar você a estudar por menos tempo, mas de forma mais eficaz. Pensando que aqui são técnicas que já vêm sendo feitas, já vêm sendo desenvolvidas, e eu separei algumas que eu considero que sejam melhores ou mais produtivas. A aplicabilidade delas vai depender única e exclusivamente de você. Então não é porque deu certo com uma pessoa que vai dar certo com outra. Não existe generalização nesse momento. Apesar da ideia ser essa, né? Mas levando em consideração o seu tipo de inteligência, seu tipo de aprendizado, seu desenvolvimento, sua disciplina nesse momento já, vai ser mais fácil ou menos aplicar uma dessas. Eu acho que um conhecimento que ele é básico é assim, a gente precisa levar em consideração o seguinte. Acho que o que a gente menos retém informação seria o resumo. Mas o resumo não somente é daquele jeito que a gente já faz. Eu acho que a gente tem outras formas de fazer o resumo que podem tornar ele um pouco mais interessantes, um pouco mais produtivos. Mas o resumo por resumir, então o professor te passa uma matéria, alguma coisa assim, você tem que fazer um relatório para o seu chefe, você vai lá fazer e resume enfim, da forma que você considera mais simples, mais fácil. O cérebro, de várias formas, ele é um pouco preguiçoso, porque ele quer realizar a tarefa que não te dê tanto prazer da forma mais rápida possível. E nós temos uma predisposição a não gostar tanto de estudar. Não somos tão, como sociedade, eu acho que é uma questão cultural até, tão incentivados ao estudo como deveríamos, talvez, né? Essa é uma opinião. Mas e aí, nesse momento, o estudo tem um pouco de punição envolvida, né? Então, você tem que estudar, tem que fazer prova. Isso não deveria ser uma coisa ruim, deveria ser um teste para o conhecimento, deveria ser uma coisa que te auxilia a aprender, né? Aí são várias outras questões externas que podem estar envolvendo. Mas, por exemplo, se você estiver falando sobre... Já me perguntaram isso, a questão de dormir, por exemplo. Por que eu comecei com o dormir? Quando a gente dorme, a gente retém conhecimento. Eu falei sobre isso. Perder o sono pode te atrapalhar um pouco na hora de memorizar as coisas. E pensando nisso, tem uma técnica simples, que é de você estudar e logo em seguida ter um cochilo aí de meia hora, uma hora, onde você vai, teoricamente, reter mais e mais conhecimento. Tem gente que só estuda desse jeito, né? Universidades grandes que aplicam essa técnica quase literalmente.
Então, na sede do Google, por exemplo, a gente tem locais para dormir, onde pessoas que têm uma criatividade, um trabalho criativo muito grande, pensam em algo, vão lá descansar um pouco e depois voltam para produzir. Tende-se a ver um resultado muito positivo, apesar de não ser científico, empírico, que isso dá bons resultados. Então, teoricamente, dormir realmente faz com que você consiga produzir, tá mais relaxado, tá mais tranquilo, né? E aí, de novo, entra a disciplina. Tem gente que vai estar pensando, ok, Daniel, mas eu deito para dormir, eu durmo até amanhã se deixar. Então, vai com treino, é uma habilidade, você precisa praticar isso. Eu acho que tem, além do que eu falei, por exemplo, de você fazer um resumo, de você pensar na questão, por exemplo, didática. Quase todos os métodos de estudo que a gente tem falam que se você conseguir fazer, por exemplo, 30% de leitura e 70% de explicação, vai te deixar um pouco mais próximo da realidade que você precisa para realmente colocar aquilo em prática. Em que sentido? Explicar para os outros faz com que nós nos escutemos, perdão. E aí você consegue corrigir aquilo que você precisa fazer. Isso é muito próximo de uma técnica que eu vou explicar depois. Em geral, por exemplo, quando a gente fala da técnica Pomodoro, que é a respeito do... tem um tomatinho e ele faz como se fosse aquele timer que tem de cozinha que a gente usa para deixar na culinária. Aqui no Brasil a gente tem bastante desses que são ovos, enfim, outros alimentos. Ele fala basicamente, é muito simples. 20 a 25 minutos de trabalho, 5 minutos de descanso. Por que isso? Delimitar, assim, faz com que o seu corpo se torne menos estressado. Vamos pensar o seguinte, e eu vou terminar com essa reflexão. Se eu tivesse uma esteira e pedisse para você correr por 10 quilômetros, vamos supor que você não tem a habilidade no momento de correr 10 quilômetros sem se cansar muito. Será que você se cansaria mais do que se eu pedisse para você correr na esteira e parar somente no momento que eu dissesse para você parar? Eu acho que a maioria das pessoas se sente um pouco ansiosa quando a gente não tem uma delimitação, ainda que essa delimitação seja longa, né? Pelo menos ter um objetivo faz com que você consiga se focar em algo. E essa parte é muito importante. Então, se eu consigo focar, se eu consigo manter a minha atenção, isso significa que eu consigo ter o objetivo e eu quero cumprir ele, eu quero chegar até ele de alguma forma. E eu sei o que eu preciso fazer para atingi-lo. Então, tem um tema muito grande para fazer, uma meta no trabalho muito grande para cumprir, eu posso delimitar que eu vou fazer, eu testo, eu coloco, eu preciso fazer, sei lá, um capítulo tem 30 páginas. Eu vejo quantas páginas eu consigo ler em 25 minutos. E assim eu consigo delimitar quantos momentos dessa técnica Pomodoro, por exemplo, eu vou ter que cumprir até conseguir fazer um capítulo ou, enfim, o tanto que eu quiser fazer por dia. De novo, gente, são indicações de técnicas que, para serem aplicadas, dependem muito de nós mesmos. Então, é tudo muito subjetivo. Isso depende da sua disciplina, da sua vontade e principalmente da sua motivação. E a motivação, ela é interna, ela vem de dentro. Delimitar o seu objetivo, delimitar aquilo que você quer atingir, vai te dar realmente um porquê de utilizar a técnica. Eu vou falar um pouco mais sobre algumas outras técnicas e uma em especial eu vou separar um vídeo só para falar sobre ela. Para não ficar muito longo, eu agradeço novamente o interesse de vocês. Após esse outro vídeo que eu fizer, eu vou fazer um vídeo sobre relaxamento, vou falar sobre o conceito de mindfulness e sobre a meditação. Muito obrigado.